A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, mais uma edição do Estúdio América, aqui no meu canal do YouTube, passando também simultaneamente na minha página do Facebook e depois, como eu tenho feito, no Instagram, para você não perder nada do que passa aqui, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de política com dois jovens, para saber se é efetivamente possível fazer diferente na política. Muita gente gostaria de entrar, mas tem muito medo, né? Porque a gente sabe que os grupos, aquelas castas de sanguessugas históricos, né, que se nutrem da política, eles têm muita força. Então, muita gente bacana decide não entrar, mas a gente tem dois jovens que entraram. Um deles, inclusive, foi reeleito, e tem uma que está entrando agora em primeiro mandato, são os convidados deste Estúdio América de hoje. Muito bem, Felipe Camozzato e Mari Pimentel, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Diego. Prazer estar falando contigo. E estamos aí agora, já estamos na condição, né, de trainee, Mari recém-eleita, né, e eu já virei decano do novo aqui na Câmara, né, partido recém-criado, o primeiro reeleito já é decano, né, então a gente está aí já fazendo um trabalho de preparação para o próximo mandato. Bacana, bacana. O Felipe Camozzato, ele se reelegeu agora pelo Novo em Porto Alegre, e a Mari Pimentel venceu a sua primeira eleição para a Câmara de Vereadores. Então, os dois, né, serão a bancada do Partido Novo em Porto Alegre, onde nós tivemos, infelizmente, o risco, né, de a Manuela Dávila ganhar, mas acabou não ganhando. Houve uma grande frente, uma mobilização da sociedade para que a gente não tivesse retrocesso na cidade de Porto Alegre. E a Mari e o Camozzato serão a bancada do Partido Novo. 2 cadeiras de 36, que são são 36 cadeiras na capital do Rio Grande do Sul. O Camozzato aumentou, inclusive, a votação agora em relação a 2016. Foi de quanto para quanto, Camozzato? Eu tinha feito 10.488, fui o quinto mais votado em 2016, e agora eu fui o terceiro mais votado de Porto Alegre, com 14.279 votos. Maravilha, que beleza. E a Mari? Então, minha primeira eleição, foi meu debut, e já tive aí, eu consegui estar sendo eleita na minha primeira eleição. Eu acabei, agora que a gente entra na Câmara, a gente começa a ouvir, né, que são os paradigmas, e um dos paradigmas é tu conseguir ser eleito na primeira eleição, que o Camozzato já tinha conseguido. Então, eu fui eleita com 3.637 votos aqui em Porto Alegre. Maravilha, excelente. O Camozzato é um cara ligado à área de administração, tem muito conhecimento em administração, finanças, tal, já estudou fora. E a Mari Pimentel também vai trazer uma experiência nessa área, tem MBA, tem mestrado em finanças, coisa boa, gente qualificada. Cumprimentos, viu, Mari? Obrigada. Obrigado, Diego. Bom, e antes eu tenho várias perguntas para fazer para vocês. Ô, Camozzato, globalmente aí nesse mandato, eu vi muito isso agora nos últimos meses, confirma para mim, tu foste o vereador que menos gastou dinheiro público na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é isso mesmo, né? Isso. Desde o início do mandato, pelos 4 anos consecutivos, esse último mês de dezembro que falta apurar, mas não tem como chegar outra pessoa agora e bater esse ano de 2020. Também nos 4 anos eu fui o mais econômico, vereador mais econômico da Câmara. Aí
contam não só verbas de gabinete, mas também diárias, né, passagens e também cargos não nomeados, economia de cargos assessores. Então, de fato, procede. E dá para gastar bem menos mesmo, que a gente vê muito cara chegando na política e querendo se banquetear, né? É banquete, o cara usa até o último centavo do que ele tem direito. Pois é, então, Diego, o compromisso que o Novo teve em 2016 foi de não usar mais de R$2.000 de verbas de gabinete das quase R$18.000 disponíveis mensalmente. Então, são quase R$18.000 que o vereador pode gastar com, né, telefone, né, combustível, cartas, impressões, assinatura de jornais e revistas, material de escritório, por aí vai. Eu, desde o início do mandato, não consegui gastar R$2.000, na verdade. Eu não cheguei nem na minha meta de não superar. Então, eu gastei, na média, R$470 mensais, alguns meses mais, outros menos. Agora, na pandemia, foi por volta de R$100 por mês, basicamente só com as assinaturas de jornais digitais, né? Enfim, eu acho o seguinte. Primeiro, né, o mundo avançou e nós temos hoje uma série de ferramentas digitais que permitem que você faça entrega de mensagem, comunicação com seu eleitor sem necessitar do correio. Isso gera um grande gasto. Segundo, né, assinatura de jornais e revistas. Hoje, com os jornais digitais também é uma oportunidade de decrescer essa despesa. Terceiro, celular. Eu tenho meu celular, meu próprio chip da Vivo, e uso ele e não preciso fazer com que a Câmara pague uma conta e me dá um monte de minutos grátis de ligação, mais pacote de dados, enfim. Então, tem um monte de oportunidade de redução de gasto que antes era muito utilizado. Tem perfis de mandatos diferentes, eu respeito isso, mas existe sim uma grande oportunidade de reduzir esses gastos. E, aliás, reduzir gasto nunca foi o nosso objetivo, único e exclusivamente, mas sim conseguir ter um mandato ativo, economizando recursos, mostrando que era possível, assim como o empreendedor, né, está vendo na crise, tendo que fazer mais com menos. Na política, a gente tem que dar um exemplo também, fazer um mandato ativo, né, obviamente respeitando esse dinheiro do pagador de impostos. Só para a gente entender, quanto que tu tinhas para gastar nesse teu primeiro mandato e quanto que tu gastasse? Porque é tudo dinheiro público, né? Esse é o ponto. Sim, ali em julho foi nosso último levantamento total de despesas, tá? Agora em dezembro eu devo fazer mais um novo fechamento. Já tinha economizado por volta de R$1,5 milhão, tá? Nesses 3 anos e meio de mandato. Imagino que vai chegar até o último ano com 1.750.000, mais ou menos, tá? Poderia gastar, se não me engano, por volta de R$2,5 milhões no total. Então, a gente está economizando coisa de 50% a 60%, contando os cargos, né, nomeados ali, que não era um compromisso de campanha, mas que a gente viu que não existia necessidade, pelo menos nesse meu primeiro mandato, eu não vi necessidade de nomear todo mundo, todos os cargos que tinha disponível. Eu optei por ter perfis técnicos, pessoas qualificadas, que eram efetivamente mais produtivas, e para isso eu não precisava ter 3 pessoas fazendo trabalho de que uma conseguia fazer, né? Então também aí tem uma economia, né? Mas olha que eu fiz aqui rapidamente um cálculo, tá? Se ficar em 1.750.000, isso aqui é o que é o gasto, isso aqui é o gasto, né? Economia. Isso é economia, perdão, isso é economia. Eu multipliquei aqui por 36 cadeiras, 36 vereadores. Se cada vereador fizer a sua parte, sobrar no caixa da prefeitura 63 milhões a cada 4 anos. 63. Olha o que dá para fazer com isso. Olha 63 milhões, Diego. 63 milhões é muito próximo ao orçamento anual da Secretaria de Segurança Pública Municipal, por exemplo, e é muito próximo do valor da arrecadação do IPTU, do aumento do IPTU, né, que foi feito aí, que cada ano entrega por volta de 70 milhões de reais a mais no caixa. Então, sim, é uma grande oportunidade de usar esse dinheiro de maneira diferente, né? Excelente. Mari Pimentel, conta um pouquinho, tu és uma novata na política, né? Desculpa a deselegância, mas agora tu és uma figura pública, eu preciso perguntar a tua idade. Desculpa. Claro, não, na verdade eu já tenho 34 anos, eu sou mãe de 2 filhos pequenos, então eu tenho um filho de 4 anos e uma filha de 2 anos. Sou novata na política, mas eu trabalho desde cedo. Eu tive também a honra de presidir entidades empresariais quando eu era jovem, né? Quando eu era mais jovem ainda. Então, eu presidi o CDL Jovem, depois eu vinha participar também do Cindy Lojas, e eu conheci o Felipe Camozato no Ciclo Empreendedor, que é um grupo de jovens empreendedores em Porto Alegre, que se reúne para desenvolver algumas competências e melhorar, né, a nossa gestão aí. O que te motivou a entrar na política, hein? Que a gente sabe que
A política, muitas vezes, precisa ter casca grossa para entrar, porque é um pântano, né? A gente sabe que tem muita gente, e isso não dá para esconder, né? Óbvio que não são todos. Tem muita gente bacana tentando fazer o certo também. O Camozzato já viu isso nesses 4 anos. Mas tem muita gente que entra para, efetivamente, obter benefícios pessoais. E o cara, literalmente, direto ou indiretamente, está lá para vender, para negociar o seu voto dentro de um parlamento, ou no comando de uma cidade, ou enfim, qualquer lugar. O que te motivou a entrar? Conta para nós aí, Mari. Então, eu sou empreendedora, sempre, né, tive essa veia empresarial desde cedo, e quando meus filhos nasceram, que na verdade eu comecei a pensar sobre estar contribuindo para um projeto que eu acompanhei desde cedo a criação do Novo, acompanhei o Felipe Camozzato, e no encontro, que era até no encontro aí de jovens empresários, eu perguntei para o Felipe como eu posso fazer para ajudar, né, a esse projeto aí ganhar mais corpo. E daí ele falou, mas eu imaginei que ele ia dizer, não, tu pode me ajudar um dia como voluntário. E ele falou, a melhor maneira é se candidatando e estando comigo na Câmara de Vereadores. Então, e ele sabe que eu gosto de um bom desafio também. Então, eu acho que quando tu tem filhos pequenos, sabe, Diego? E eu sou de Porto Alegre, meu avô era empreendedor aqui, meu pai, eu sou empreendedora aqui, meus filhos nasceram aqui, e a gente começa a ver que se a gente não se envolver na política, outros estarão se envolvendo. A gente vê que o futuro da cidade não estava indo para um bom caminho. E a gente, né, vendo o trabalho do Felipe Camozzato, eu vejo que mais pessoas de bem precisariam estar participando, e foi por isso que eu decidi aí a participar desse desafio e estar hoje aí com ele na Câmara de Vereadores. Bacana. Foi engraçado, Diego, porque eu fiz uma provocação achando que não ia dar em nada, né? Aquela típica brincadeira assim, pô, tu quer me ajudar? Pô, olha, pai, é o seguinte, daqui a 1 ano e meio vai ter eleição e tu tem um perfil que seria uma excelente vereadora, né? Tem uma competência, tem formação, tem trajetória profissional, tem energia, e ela no primeiro momento achou meio estranho, né? Eu lembro que ela me olhou meio torto, assim, né? Tá me fazendo uma proposta indecente, e aí eu comecei a explicar como é que tinha sido o meu convencimento lá em 2015 para 2016, né? E que era, de certa forma, era um pouco parecido, né? Eu vinha eu fui sócio de empresa também, vinha do mundo privado e instigado também pela Fundação do Novo e tudo mais, resolvi participar. E eu identificava nela um pouco dessa mesma energia, assim, e falei para ela, pô, não seria nada surreal. E acho que teria uma grande chance de se eleger e de fazer um bom trabalho. E tá aí, se elegeu. E se elegeu, né? Com mais de 3 mil votos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu que o Camozzato até pode responder, mas tu, Mari, quando tu estavas na rua, eu dei uma olhada ali nas tuas redes e eu vi que vocês fizeram muita coisa de rua, conversando com as pessoas, cumprimentando as pessoas com o devido distanciamento, evidente. Levar uma mensagem no corpo a corpo. Vocês investiram muito no corpo a corpo e também na rede, levar mensagem na rede. O que as pessoas o que você ouvia mais das pessoas? Porque nós estamos vivendo um ambiente também na política muito conflagrado, né? As pessoas querem muito colocar armaduras umas nas outras. Você pode concordar em várias coisas com uma pessoa, mas se você divergir numa coisa, já vira, né, uma guerra. A gente está vivendo isso na política. Como é que foi esse teu contato com o eleitor aí, com a rua? Perfeito. Então, a minha estratégia realmente foi envolver também o corpo a corpo, estar na rua e além das redes. Eu venho do varejo e a gente tem uma máxima que é o Omnichannel, né? De tu estar encontrando o teu consumidor, ou seja, na minha loja era o consumidor, agora meu eleitor, em diversos momentos ele estar consumindo o meu perfil e estar interagindo comigo de diversas maneiras. E daí por isso que eu tinha que entregar tanto corpo a corpo como também estar nas redes. Mas o que eu vi muito são as pessoas buscando candidatos com propósitos, candidatos com identificação. Então, eu até brincava, sabe? Mas eu senti muito a questão das pessoas vendo que era uma pessoa normal, uma pessoa como elas, que tinha colocado, estava se doando para a cidade. Então, muitos votaram em mim, e eu tenho certeza que eu tenho votos de diversas maneiras, que até não pessoas só mães com filhos pequenos, eu tenho pessoas mais velhas, eu tenho meninas, então eu tenho seguidores meus que começaram a participar e se envolver na minha campanha, que estão no colégio, nem votam, na verdade, 8ª, 9ª série, que foram lá, pegaram livros, queriam aprender mais sobre política, sobre liberalismo. Então foi uma campanha que tomou um corpo
muito, muito legal, porque foram pessoas aí que participando dessa jornada comigo também, de passar de ser uma pessoa normal para virar uma figura pública, virar uma vereadora, e é isso que eu acho que deu um tanto senso de propósito, e era sobre isso que as pessoas muito me perguntavam, o que me motivava, muitos muito desacreditados com a política, muitos ainda vendo essa grande polarização na política, então acho que eles viram em mim uma maneira deles até estarem participando, entendendo mais, e tomando aí uma posição com relação à política, então acho que de certa maneira, foi isso que eu consegui entregar na minha campanha e esse era o meu objetivo. E quando te perguntavam, certamente teve gente que te perguntou, tu és liberal ou tu és de direita ou de esquerda? Tu és liberal ou conservadora? Ou liberal ou conservadora? Pessoal, teve gente que te perguntou isso, não teve? Teve bastante. Assim, ó, a gente tem, sim, algumas pessoas que perguntam sobre esses posicionamentos, mas eu vou te dizer que a grande maioria da população, quando a gente vai para as ruas, que nem eu fui, eu começava a trabalhar, Diego, às 6:30 da manhã. Então, o cara que tu está entregando panfleto às 6:30 da manhã, ele está vendo lá uma pessoa que nem ele, trabalhadora que acorda cedo, que está entregando panfleto, que está lá pedindo a atenção dele, e eu acho que tem muito disso. A gente não teve muitos políticos antigos que achavam que iam se reeleger, mantendo uma política só de discurso, e quando tu vai para a rua e te entrega, né, tu está lá próximo do público, muitos eles acabam nem perguntando muito sobre isso. Então, eu tive perguntas, com certeza, que vinham com esse tom, mas eu te digo que 80% das pessoas que eu encontrava na rua eram muito mais querendo saber quem era eu e por que eu acordava de manhã cedo para integrar panfleto às 6:30 da manhã, do que para saber se eu era conservadora. Eles queriam, sim, saber qual era a minha trajetória, minha vida, minha questão profissional, mas é que essa pauta tão politizada, eu ainda acredito que 80% da nossa população não entende, e por isso que eu diria até que a gente teve aí a esquerda tomando tanta força. Essa maquiagem que tomou a majoritária na pessoa da Manuela Dávila, ela ficou muito maquiada para grande parte da população. Então, eu acho que depois o Felipe fez um grande trabalho também, chamando as pessoas na rua e mostrando um pouco mais o que vinha por trás das propostas da candidata. E no teu caso, Camozzato? Olha, no meu caso, não tinha tanta essa pergunta, porque a boa parte das pessoas... Para aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, está dando um problema no áudio, o áudio está escapando. Vamos fazer o seguinte, eu não sei se tu está com o microfone aí, está com o microfone? Estou aqui. Tenta aproximar um pouco a câmera, por gentileza, Camozzato. Vamos ver se... Bom, se bem que o áudio está no microfone do Bluetooth, é isso? Isso, exatamente. Ele está dando umas falhadas, viu? Não sei se de repente tu desconectas ele. Eu vou te tirar da tela, tu e a Mari, tá? Vou até abrir aqui as configurações de áudio agora para ver... O pessoal reclamou aí que... Aliás, um abraço aqui, ó, ao Thiago Albrecht, ao Lino Zin, a Nádia Maurano, que está dizendo que votou em ti desde a primeira eleição, que vocês são esperança. Vou colocar aqui, ó. Vocês são esperança de uma nova política, parabéns e sucesso. Legal, bacana. Legal. O Gilson, finalmente políticos jovens e comprometidos com a boa política, que é o que a gente quer ver, né? A Naíra André, sempre bons temas, parabéns. Bom, vamos ver se o áudio melhorou. Camozzato, e no teu caso aí, quando o pessoal queria te enquadrar, assim, perguntava essa coisa da ideologia, que é muito forte nas redes, tá? Só Sim. que me parece como a Mari diz, parece que na vida real, a maior parte das pessoas não dá muito pelota para esse negócio aí. Pois é, Diego, espero que o áudio agora esteja vindo bem, mas o que eu já aprendi nesses 4 anos de política na prática é que assim, os rótulos interessam muito mais a quem rotula e não necessariamente ao grande público, né? Eu acho que assim, por exemplo, quem me conhece já sabe o que eu defendo, sabe qual é a minha linha de atuação. Tem gente que me classifica como liberal, tem gente que me classifica como conservador, tem gente que me classifica como liberal conservador, tem gente que diz simplesmente que o Camozzato é de direita. E já teve gente que me disse que eu era esquerdista, que eu era de centro. Tem gente que, enfim, tem na sua cabeça uma ideia do que é cada um desses rótulos, que não necessariamente é a ideia que a gente vê nos livros, né? Então isso faz com que esses conceitos, esses rótulos, eles sejam muito maleáveis. O que eu acho que é mais importante, e acho que a Mari foi muito feliz em trazer isso, é que para o cidadão interessa que o serviço esteja funcionando.
né? Interessa que as coisas estejam andando, que consiga ver retorno daquele representante que ele depositou voto e confiança e no imposto que ele paga. E nesse sentido, bom, né, acho que nem eu, nem a Mari e nem o Novo escondemos nossas posições. Nós somos sim a favor de privatizações, nós somos sim a favor de redução de impostos, nós somos sim a favor de redução da máquina pública para ganhar eficiência na prestação de serviços públicos, na priorização do uso do dinheiro do pagador de impostos em segurança, saúde, educação. Então, são temas que, obviamente, né, guardados as proporções, geralmente estão identificados com a direita, com os liberais conservadores, né? Então, mais ou menos isso. Mas, de fato, nas ruas, falando com as pessoas, 80%, 90% não quer nem saber, nem entende o que é um liberal, o que é um conservador, acha simplesmente que conservador é o cara que quer manter como está. E aí o manter como está é o quê? Manter a roubalheira como está? Manter o mau serviço como está? Não necessariamente. Então, não entendem o rótulo ideológico. Então, de fato, né, saber a trajetória, quem é o Camozzato, o que ele fez. Pô, o Camozzato foi mais econômico, o Camozzato lutou contra o aumento do IPTU, né, o Camozzato tem um mandato transparente, isso valorizava muito mais para as pessoas do que necessariamente o rótulo, né? Olha aqui, um abraço para o Isaac Fagundes. Apesar do grande equívoco dele, eu vou colocar no ar que ele está botando aqui, até para vocês poderem explicar, porque eu sou um liberal, tá? Então ele está botando aqui, ó, muda tudo. Liberal é o estágio final do socialista. Eu não sei de onde é que saiu essa definição do nosso prezado Isaac, mas às vezes, daqui a pouco, como tu dissesse, né? Comunista, diverte, faz uma crítica mais dura, vira comunista. O presidente vira comunista. Se tu bombardeias uma dessas tantas coisas erradas, visões erradas da esquerda, tu és um direitista ou um fascista, que eles gostam de chamar todo mundo de fascista. Sim, é verdade. É ou não é? E, na verdade, aliás, vocês vão ter que lidar aí, os dois, e a Mari, que é novata, com uma bancada, né, extremamente radical na Câmara de Vereadores, porque tem 4 do PT, 4 do PSOL e 2 do PCdoB. Então, é uma bancada radicalíssima, assim, com a qual é muito difícil dialogar, né, com essas pessoas ultra-radicais, muitas delas revolucionárias nesse grupo. Mas e aí, expliquem, esse liberalismo que vocês defendem é um socialismo, Camozzato e Mari? Expliquem para nós. Olha, eu acho que o comentário de Isaac, ele comprova justamente o que eu falei, de que os rótulos servem muito mais ao interlocutor do que efetivamente a realidade, né? Cada um tem uma coisa na cabeça, né? Olha, desculpa, mas assim, para mim, alguém que diz que liberal é estágio final do socialista é quase como dizer que, não, o inglês é uma língua muito parecida com o chinês, né? Assim, não faz o menor sentido. Eu não sei de onde se tirou isso. Eu geralmente gosto de trazer casos concretos, né, para o debate nesse caso, né? Quando a gente vai para o debate mais de rotulagem, o que significa socialista? O que significa liberal? O liberal, na minha cabeça, na minha concepção, e quando a gente olha para os grandes autores liberais, para os grandes clássicos, né, Diego? Desde John Locke lá, né, passando pelos autores mais modernos, mas todo mundo ali, né, da liberdade do indivíduo, né, e a liberdade do indivíduo é propriedade privada, liberdade de expressão, liberdade política, a liberdade para que você possa empreender, possa se juntar com outras pessoas, seja até mesmo para a união, né, não apenas a união empresarial, mas a união de comunhão, né? Então, assim, tem uma série de preceitos que os liberais encampam que vão totalmente em oposição ao que é o socialismo, porque enquanto os liberais eles direcionam para a valorização do indivíduo, o socialismo, como o próprio nome já traz, né, ele justamente traz a relativização do indivíduo e o empoderamento, entre aspas, né, do coletivo. É o coletivo em detrimento do individual. Então, tu está a serviço de algo que tu não controla e que pode te controlar. Então, eu acho que o liberal, ele, na verdade, é o exato oposto do socialismo, e não o último estágio do socialista. Nós, liberais, defendemos justamente que possamos trabalhar, que possamos buscar nossa felicidade, termos posse de propriedades conquistadas com o nosso trabalho honesto, e não sermos usurpados desses direitos, como os socialistas dizem, por conta de uma suposta busca da felicidade coletiva, né? E limitação do Estado sobre o indivíduo, né? Claro, Estado que cresce e indivíduo que diminui, né? Exatamente. Essa, aliás, é uma grande diferença dos que são liberais para os que são socialistas, né? O socialista quer o Estado máximo, o liberal não. Mas qual é a tua visão sobre essas questões de
de fundamento, principiológicas, ideologia, hein, Mari? Então, até já corroborando com o grande desafio que eu vou ter, é que nós temos sim, uma bancada grande da esquerda extrema e também pautada por mulheres, né? Então, Diego, a grande questão é trazer para as mulheres também entender o que é o liberalismo. Então, a gente tem muitas vezes as mulheres muito fora do que é a política e muitas vezes elas acabam não tomando conhecimento do que é o liberalismo, porque é muito fácil vender o socialismo para as mulheres, para as mães. Então, acho que grande parte do meu desafio também, e tratando junto com o Felipe, é trazer essa pauta feminina num olhar liberal. Então, hoje eu sou uma mãe que prega aí a volta às aulas, a liberdade que a gente tem sobre nossos filhos, sobre escolher a educação deles, e o que a gente vê que o bem maior diz que crianças em casa, vidas preservadas, e colocam e me atacam assim na internet, dizendo que eu não gosto dos meus filhos, que eu quero matar as crianças. Então, trazendo isso para a prática, o que a gente também tem que trazer para a pauta liberal e mostrar como o socialismo também acaba com as mulheres. A gente que está tanto querendo estar no mercado de trabalho, conseguir essa independência e esse protagonismo, e a gente acaba dando voz para mulheres que não querem isso. Então, a pauta liberal que eu vou estar trazendo também na Câmara de Vereadores coloca esse olhar feminino, esse olhar de uma mãe que preza pela sua liberdade e sua liberdade perante seus filhos, e não essa liberdade maquiada pelo socialismo. Então, acho que é bem interessante a gente conseguir ampliar também isso com essa diferente perspectiva aí que eu vou também estar contribuindo com o Felipe. Muito bem. Camozzato e Mari, começando contigo aí, Camozzato, qual é a leitura que vocês fazem do que saiu das urnas, tá? No Brasil todo. Tá. Em Porto Alegre, o comunismo foi rechaçado mesmo. Tem gente que diz assim, mas ela não é comunista. Poxa, mas o partido é comunista, então tem que mudar o nome do partido, né? Não quer se chamar de comunista, muda o nome do partido, pô. O partido é comunista. E outra, a senhora Manuela Dávila, ela nunca refuta que ela seja comunista. Vocês já notaram isso em inúmeras entrevistas? Ela sempre foge, ela faz uma ginástica, é um comunismo brasileiro, é um socialismo brasileiro, tá? Mas ela não refuta, porque efetivamente ela é comunista. Óbvio, né? O que tu ia dizer? Então, eu ia dizer que justamente está aí o início da fraude, com o perdão da palavra, que eu acho que fraude é uma palavra forte, mas, na minha opinião, de certa forma, uma fraude à crença do eleitor, que no seu inconsciente ou consciente, né, da mensagem que recebi de campanha, o eleitor dizia, não, mas ela não é radical, ela não é comunista. Embora ela seja, né, e o fato dela se omitir ao se apresentar como o que ela acredita, gera justamente a desinformação do eleitor. Eu vi muito eleitor que justamente achava que ela não era porque ela não falava tanto no assunto. E ela não falava no assunto de propósito para passar a mensagem para o eleitor de que ela não era. Embora ela não consiga dizer que não é, que nem tu bem falaste. Né? Claro. E tem uma coisa que eu acho, até pouco tempo, que eu acho, até inclusive nem teve tão presente na campanha. Pô, a turma do PCdoB, do PSOL, do PT, até ontem, explicitamente apoiando a tirania da Venezuela aí do lado da gente. Sim. Tem vídeos, tem áudios. Quer dizer, então, quer dizer, não tem como negar, se existe um socialismo do terceiro milênio, que é a prova de que esse sistema não funciona, de que é um sistema genocida, que cria pobreza, é a Venezuela. E eles eram até ontem assim com a Venezuela. Agora eles pararam porque eles viram que, né, Camozzato? A coisa desandou, né? Mas, Diego, aí eu acho que mora justamente o desconhecimento do próprio eleitor, do cidadão brasileiro médio. Ele não sabe o que são as ideologias, ele não consegue relacionar o que um partido comunista defende com o que de fato aconteceu na prática sob governos comunistas. Ele não consegue justamente relacionar figuras extremistas como Guilherme Boulos, como Manuela Dávila, com justamente as péssimas práticas políticas de países que foram vítimas desse sistema político, né, como Cuba, Venezuela, Argentina, né, o próprio Equador, né, a gente tem uma série de casos latino-americanos, e essa desinformação, essa falta justamente de conhecimento sobre o tema faz com que o eleitor ele decida seu voto, seu apoio, muito mais por quem é a pessoa e não pelo que ela acredita.
muito mais porque, ele foi legal comigo, o material dele tá bonito, olha que rostinho bacana, do que efetivamente o que ele quer para a cidade, né? Quais são os planos e como ele pretende executar aquilo. Então, de fato, o nosso processo eleitoral ele ainda é muito superficial, né? E o nosso eleitor, de modo geral, ele é superficial. Eu acho que aqui, né, nesse debate que nós estamos tendo aqui, nessa conversa, nós estamos falando com 1%. Né? Quem está aqui assistindo, né, e consumindo esse conteúdo é 1%. Que consegue discernir, que consegue compreender, que digere esse tema. Mas a maior parte dos brasileiros, né, convenhamos, né, primeiro, uma grande parcela é analfabeto funcional. Nós temos problemas graves na educação brasileira, né, de leitura, interpretação de textos, de domínio das 4 funções básicas matemáticas, e uma outra grande parte não se interessa em saber o que de fato está por trás do comunista no nome de um partido. E isso prejudica muito, de fato. A gente viu, por exemplo, no cenário de Porto Alegre, e também foi muito parecido em São Paulo, tu perguntaste do contexto nacional, radicais ganhando 40% do eleitorado numa capital brasileira. Isso é uma coisa que deveria ser inadmissível, mas que passou simplesmente como algo normal, porque simplesmente o cidadão não entende o absurdo que está sendo defendido por aquelas candidaturas. Mas tu vê que depois de tudo que aconteceu com o petismo no governo brasileiro, petrolão, corrupção, impeachment, o Haddad fez 45% dos votos, né? Agora, eu também tenho dito, é a minha opinião, até quero ouvir vocês, nós vamos ter que também, vai ter que surgir uma direita. Eu não gosto, esses rótulos às vezes não dizem exatamente o que eu quero, tá? Mas vamos lá, precisarão surgir conservadores e liberais mais modernos do que o bolsonarismo, é a minha opinião. Quando eu falo isso, os bolsonaristas ficam, os fanáticos, né? Tem gente que é bolsonarista, mas não é. Os fanáticos ficam bravos comigo. Quer dizer, em muitos aspectos, o radicalismo bolsonarista, ele se parece com o radicalismo lulista, tá? Dos caras que negam as coisas, os crimes do Lula, etc. e tal. Bem, a gente tem que abrir o leque. Não é possível que você, para defender liberalismo e conservadorismo, precise se abraçar o Bolsonaro até o fim. Tem que ter outras alternativas. Estou errado? Quero ouvir vocês. Não, eu concordo, Diego. Eu acho, inclusive, o seguinte, né? O Bolsonaro ele se tornou uma opção viável, especialmente porque tinha Haddad do outro lado. Né? Então, ninguém queria a volta do PT no poder, e o Bolsonaro representava muito dessa indignação da população brasileira contra o petismo e com tudo que tinha se visto. Além disso, ele surgiu como uma figura que tinha uma voz forte, um posicionamento de independência, né, e de renovação, embora ele não fosse uma renovação que já estava no Congresso há muito tempo, né? Mas o Bolsonaro conseguiu captar esse sentimento. Mas nós temos diversas nuances dentro da direita brasileira que compartilham em maior ou menor grau do que se entende por liberalismo, por conservadorismo, né, pelo próprio conceito de direita. E aí a gente tem, inclusive, pessoas que... Foi o meu caso, eu votei no Bolsonaro e eu divirjo de uma série de questões do Bolsonaro. Né? Eu acho que o Bolsonaro, durante muito tempo, ele foi um sindicalista de militar no Congresso Nacional. E é inegável isso. Né? Você pega as votações do Bolsonaro, o que ele fazia era justamente isso. Teve muitas pautas que o Bolsonaro votou junto com o PT, né, contra o Plano Real, contra algumas privatizações. Então, são essas nuances da política brasileira. Agora, vamos combinar que agora, nessa eleição de segundo turno em Porto Alegre, Manuela contra Sebastião Melo. Sebastião Melo não é um liberal, não é um conservador, não é um direitista. Ele estava com um vice-liberal, ele é um sujeito de centro-esquerda. Tá? E nós fomos obrigados a votar num sujeito de centro-esquerda para evitar o mal de Manuela Dávila e Miguel Rosseto. E, obviamente, agora trabalharemos para viabilizar uma pauta liberal no seu governo e pressionar por isso, especialmente agora, enquanto parlamentares eleitos, para que, obviamente, as nossas ideias possam avançar, né? Mas, Camozzato, veja, eu acho que esse exemplo aí do Sebastião Melo é excelente. Ele é um cara de centro-esquerda, sua história é essa, tá? Ele acredita muito mais em intervencionismo do Estado do que tu, por exemplo, ou a Mari, pelo que eu vi das propostas de vocês. Mas ele teve a capacidade de ser um cara aberto, transigente e contar, inclusive, com apoios do centro-direita e da direita. Porque se ele fosse um radical, um xiita, ele não conseguiria isso. E talvez a Manuela tivesse vencido a eleição. Por isso que eu digo, se radicalizar muito, se for dogmático em algumas coisas, não vai, viu? É o que eu acho. Não sei o que a Mari acha agora. Fala aí, Camozzato, depois eu quero ouvir a Mari. Termina só.
Eu só ia dizer que muitas vezes a gente... Eu já participei de uma série de programas contigo, né, Diego, e a gente tanto já debateu esses temas, né, das posições políticas e ideológicas, e acho que uma coisa que sempre saltou aos olhos nas nossas conversas foi do nosso desejo por ver uma esquerda democrática e que dialogue, que seja moderna efetivamente, e que não esteja simplesmente interessada no poder, e dois, que copie os maus exemplos que a esquerda mundial fez a mundo afora. A gente tem esquerda democrática em vários países europeus, a gente tem elementos e figuras da esquerda democrática, né, em vários países americanos, e no Brasil a gente tinha muita dificuldade, ainda temos dificuldade. É uma esquerda democrática. Uhum. É isso que eu acho. Não, mas eu acho que essa esquerda, ou vamos dizer assim, o próprio PSDB, que o PSDB é um partido de centro-esquerda, esta esquerda serve, que é uma esquerda democrática, é uma esquerda que inclusive convive bem com a divergência. Não é esquerda petista e não é esquerda... Não é a esquerda que quer te eliminar, né? Quer te botar num paredão. Esquerda psolista, tem cara aí que se elegeu do PSOL pregando o extermínio dos outros, fogo nos outros, né? PC do B, a mesma linha. O que tu achas, Mari? Eu concordo, eu acho que Bota o microfone, só um pouquinho, bota o microfone mais perto da Mari Pimentel, por favor. Eu concordo com o Camozzato. O Camozzato já tem aí, já falou muito que a gente concorda na questão da gente conseguir trazer também essa pauta aí da centro-esquerda, a nossa visão liberal para algumas pautas. E eu acho que a gente vai conseguir trazer um pouco mais esse diálogo. E sim, acho que da mesma maneira que a gente tem uma extrema esquerda, acabou surgindo um movimento bolsonarista, uma extrema direita que acabou não conseguindo dialogar tão bem. E o que a gente imagina, o que eu espero para os próximos 2 anos, é que esse diálogo comece a acontecer para a gente conseguir trazer para o Brasil as reformas necessárias. Eu falo isso, Diego, eu sei que parece clichê, mas eu fico muito preocupada com como eu venho de finanças, né? Eu sou administradora e eu sei que uma hora a conta chega. Então, eu me preocupo nessa polarização e quando a gente vai conseguir realmente trazer aí uma convergência para as pautas que são necessárias para o Brasil. Realmente a gente conseguir trazer esse auxílio emergencial que hoje nós estamos vivendo e esse autoendividamento não é sustentável pelo país que nós temos. Então, a grande questão é nesse limbo da polarização, a gente tem aí um país que vai estar em frangalhos em 2021 e que a gente precisa que o presidente, né, na figura do Jair Bolsonaro, consiga trazer as reformas necessárias para, assim, a gente conseguir manter e não trazer a extrema esquerda daqui a 2 anos aí, porque se a gente não fizer o dever de casa agora, nos próximos 2 anos, abre margem para a extrema-esquerda entrar de novo numa corrida presidencial com força daqui a 2 anos. E abre mesmo. Se ele não fizer reformas importantes, eu cobro isso nos meus espaços de rádio, toda hora. Se passaram 2 anos, não adianta só culpar o Congresso. A culpa é do Maia, do Alcolumbre, também é, óbvio. Mas se o governo não propuser, onde é que estão as reformas propostas? Aliás, os caras que iam fazer as reformas pediram a conta e foram embora. Pediram o boné e foram embora. O Salim Matar e o Paulo Ebel. Saíram de uma forma muito elegante, mas viram, olha, deste mato aqui parece que não vai sair coelho. Nós precisamos insistir, porque eu acho que a Mari, que trabalha com finanças, apontou bem. O Brasil vai viver o pior déficit da sua história. Aliás, já está vivendo. Não é com o governo distribuindo bolsa que nós vamos tirar o país do buraco, mesmo que circunstancialmente, não é, Mari e Camozzato? Isso precise, né, para resgatar as pessoas. Não é. É a iniciativa privada com muito trabalho, com muito investimento, com crença na economia, é o que efetivamente alavanca os países. É isso, é básico, né? Sim. E não é só discurso que salva, não adianta fazer meme, fazer discurso, fazer alegoria ideológica e não conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Reforma precisa sair do papel. Nós, de fato, teremos um cenário de déficit fiscal ímpar, também por conta da pandemia, obviamente, mas, assim, a reforma administrativa é urgente. A reforma tributária, na sequência, muito importante também. Competitividade não vem com discurso, vem justamente com reforma aprovada no Congresso. E aí é preciso justamente fazer com que, a gente sabe que o governo vem compondo com o Centrão, que essa composição do Centrão, ela pelo menos propicia ao país um benefício de reforma aprovada. A gente sabe que outras coisas ela pode propiciar também. Então, olha, eu, enquanto cidadão,
né? Uma vez que eu vejo nomes do Centrão dando cartas aí, no mínimo espero que a contrapartida dessas cartas dadas seja a reforma aprovada. Claro. Se existe um preço, mesmo que a gente não concorde, mas né, se existe um preço a pagar, que pelo menos tenhamos reformas que vão, no ponto de vista econômico, nos projetar um futuro melhor, né? Bom, Mari, vocês já estão aí estudando os números de Porto Alegre. O prefeito disse que está deixando, eu entrevistei ele essa semana, inclusive, na rádio, o prefeito disse que está deixando uma cidade equilibrada, tá? E vocês já estão aí se debruçando, Mari e Felipe Camozato, nos números, concordam com a afirmação do prefeito? Bom, eu estou agora passando minha palavra, que eu sou trainee. O Felipe Camozato quem recebeu os números, vai estar relatando aí. Então, ele está dando a oportunidade de participar, já vemos números. Então, eu vou passar para ele, que já teve mais experiência até de estar relatando o orçamento, ele participa da Comissão de Finanças, e eu estou esperando aí ter essa oportunidade também, então eu vou passar para ele. Eu estou no dia a dia aqui, mas eu tenho certeza que ele tem mais experiência. A Mari é humilde. Para quem é mestre em finanças, né, Diego? Está passando a bola, mas ela... eu vou relatar o orçamento mais uma vez esse ano, Diego. E o que nós vimos foi o seguinte: ao longo desses 4 anos de governo Marquesan, nós vimos uma superestimação de despesas, tá? E também, muitas vezes, um desencontro da realidade projetada de receitas e da realidade concretizada das receitas. Então, o orçamento ele foi bastante desencontrado nesses últimos anos. Esse último 4º ano, eu espero que esse ajuste seja menor. A gente recebeu aí, tem poucos dias, o orçamento da Câmara, que já veio, o orçamento da cidade, que já veio com muito atraso, também por conta da pandemia e das eleições. Era para a gente já estar com o orçamento na casa pelo menos 15 dias. Reduziu o tempo de relatoria do orçamento e do prazo de emendas também dos parlamentares da população, e isso está tornando mais difícil o trabalho, até mesmo de fazer a leitura, interpretação e dar os pareceres. Mas, em todo caso, é o seguinte, números gerais, né? Porto Alegre conseguiu avançar na sua arrecadação em termos reais, tá? Porto Alegre cresceu acima da inflação em arrecadação, isso mérito especialmente do aumento de IPTU concretizado pela gestão Marquesan. Que agora o Mello disse que agora não tem mais aumento, né? Vai reverter o aumento, né? Isso, é promessa de campanha do Mello e do Ricardo Gomes fazer uma proposição no ano que vem de uma revisão desse aumento de IPTU. Então, também é uma coisa que eu aguardo com muita ansiedade para poder ver e aprovar, né? Então, bom, primeiro, foi aumentada a receita em termos reais por causa de aumento de imposto e também, obviamente, os repasses federais ajudaram a engordar o caixa da prefeitura. Além disso, a gente teve uma série de reduções de despesa, especialmente por parte do executivo ao longo da gestão, que foram possibilitadas. Alguns deles a gente aprovou na Câmara esse fôlego, né? Então, a mudança de alíquotas previdenciárias, de aumentos salariais dos servidores, os gatilhos automáticos e por aí vai. Ainda tem muita coisa por vir em termos de ajuste fiscal, tá? Eu não considero que as contas estão saneadas, tá? Eu ainda acho que há um desajuste, há trabalho a ser feito, e eu espero que esse primeiro ano do governo Mello e Ricardo Gomes, aliás, eu e a Mari cobraremos isso, venham também pautas reformistas no sentido de segurar as despesas, tá? A gente não fez ainda o corte da licença-prêmio dos servidores, que já foi feito em âmbito federal e estadual, o município ainda não fez. A gente ainda não deu encaminhamento para os diversos ativos imobiliários do município, sejam eles os prédios, terrenos, são mais de 700, ao que pode constar, e que não foram encaminhados, seja venda, alienação, né, enfim, locação, permuta, enfim. A gente recém está começando nas concessões, que é um potencial de captação de recursos, seja pelo valor, né, de outorga, seja depois pelo que economiza de manutenção dos espaços. Então, tem muita oportunidade pela frente, para que a gente não precise justamente dessa receita vinda do aumento do IPTU e para que a gente consiga construir uma janela de oportunidade para redução de alíquotas também, né? Porque, afinal de contas, isso é o que Porto Alegre deveria buscar. A gente não é mais uma capital competitiva. Então, nós precisamos fazer toda a receita para que possamos, em breve, ser. Né? Isso passa, primeiro passo, né, por enxugar as despesas. Muito bem, muito bem. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá, deu um pequeno corte aqui no final da tua fala, mas eu acho que foi ao ar. Não, muito bem. E, Camozato, para a gente... Tá, voltou aqui. Para a gente encaminhar já o encerramento dessa nossa conversa, desse nosso papo,
Tu vais a deputado em 2022? É uma possibilidade, Diego. O partido permite que no segundo mandato o político possa fazer justamente concorrer para outro cargo, uma vez que o Novo ele permite apenas uma reeleição. Então esse será meu segundo e último mandato de vereador, por isso o Novo ele permite que eu possa concorrer a deputado federal, estadual, senador, enfim, qualquer outro cargo que eu cumpra os requisitos. Então, essa é uma possibilidade, está na mesa. Eu nunca escondi isso, né, das pessoas. Que eu te falei que eu achava isso uma bobagem do partido, esse troço aí de não poder, né? Isso foi uma flexibilização ou não? Isso é um tema que não estava com uma definição concreta lá no início do partido, tá? E que houve, então, uma definição concreta ano passado, tá? Tá. Perfeito. Então, tu vê, né? Eu me lembro que na época eu disse, tem uns engessamentos que não tem sentido. Se o cara tá indo muito bem, tem a oportunidade dele ir para um patamar maior, a população escolhe, ele vai ampliar o guarda-chuva dele de atuação. Por que não? Não pode. Bobagem. Que bom que agora veio essa definição. Especialmente num partido onde há um alinhamento entre mandatários e seu suplente, né? O Novo faz processo seletivo, tem pessoas alinhadas, tem princípios e valores muito claros, ou seja, o suplente, nosso suplente que é o TJ Albrecht, né, candidato que foi indicado pelo Marcel Van Hatten, o TJ vai votar da mesma forma que o Camozzato, então não gera aquele sentimento no eleitor de traição, né? O cara nos deixou abandonado, órfãos, aquela representação. Então, especialmente no Novo, acho que se torna ainda mais natural. Legal, bacana. E tu, Mari? Bom, tu é 4 anos de vereadora, né? Exatamente. Agora é 4 anos de arregaçar as mangas, colocar em trabalho na casa. Eu vou estar trazendo no meu mandato algumas questões até que o Camozzato, por ser um só, não conseguia. Então, eu vou estar indo mais da rua, vou estar fiscalizando, eu vou estar me aproximando ainda mais da população. Então, eu espero que a gente consiga ampliar as pautas do Partido Novo, não deixando as que a gente já tem de lado, mas a gente conseguir agora com 2, né, tá conseguindo trabalhar de uma maneira mais eloquente na cidade. Então, serão 4 anos que eu vou estar me dedicando com muita energia, como vocês já viram na campanha, e eu já estou aqui no Batente antes de ter recebido aí na minha diplomação, então já estou aqui para a gente já começar a trabalhar, né, no que vai ser a perspectiva dos próximos 4 anos do meu mandato. Bacana. Bacana mesmo, muito legal aí poder conhecer um pouco mais da Mari Pimentel. Camozzato, enfim, a gente já conhece há bastante tempo, quantas lives participamos, aí quantas entrevistas já fiz, e bom saber que entrou uma pessoa muito qualificada, né? A Mari Pimentel, agora no início da live, quem está chegando agora, ela tem MBA, ela tem mestrado em finanças, super qualificada, vai focar no melhor para a cidade, eu tenho certeza. E dentro dessa perspectiva, que é a do Camozzato, que é a mesma do Novo, de reduzir custo do político, né? O político brasileiro custa muito para nós. Essa é a verdade. Não acho que vamos zerar tudo, não, porque senão o cara também não vai para a política, porque ele também, né, precisa sustentar. Mas é muito abuso, custo de gabinete, carro, todos os gastos possíveis e imagináveis. Por isso que eu fiquei muito feliz com a reeleição do Camozzato, digo isso publicamente, com 35% mais, né, Camozzato? 36% são mais de votos, exatamente. 36% mais votos, ou seja, sinal que a população, claro, te reconheceu em várias pautas aí como um cara diferenciado e também reconheceu a tua luta para o gastar menos. Foi o vereador que de 36 no global o que menos gastou. E eu acho que isso é um exemplo para todos nós. E eu sei que tu vai seguir a mesma linha, né, Mari? Isso aí, podem contar com a gente. A gente já está vendo o que a gente consegue de economia em escala também. Então, é capaz do Camozzato conseguir economizar mais ainda se a gente tiver que dividir as contas. Então, para te ver como a gente já tem essa visão do que a gente pode aí, trabalhar em conjunto e tirar aí o custo, né? Afinal, todo dinheiro é dinheiro nosso, é dinheiro público e a gente sabe e tem que dar valor a isso. Bacana, cumprimentos, bom mandato aí para ti, Mari, para ti também, viu, Felipe Camozzato? Obrigado, Diego, muito bom participar aqui. Deixa o convite também a todos que estão nos assistindo, que nos acompanhem nas redes sociais. Então, tanto eu quanto a Mari estamos lá, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, para não só acompanhar e verificar isso que a gente está falando, como também nos cobrar. Então, acho que isso é muito importante. É muito importante isso, porque hoje existe esse canal, né,
Quer dizer, pode acompanhar, pode cobrar, pode dar sugestão na página do próprio cara que você elegeu, da pessoa que você elegeu. E eu sei que vocês respondem. Até uma pessoa me disse, deixa eu te dar esse feedback aí, Camozzato. No ano passado, não me lembro quem me disse assim, cara, mandei uma coisa para o Camozzato, não sei se foi pelo Twitter, por onde é que foi, e ele diz assim, pô, achei que um assessor ia me responder, pois o cara me respondeu, ele me respondeu, fiz contato e tal. Não lembro quem foi que me disse isso. E eu acho que isso é uma coisa sensacional. O cara não ficar na Torre de Marfim. É assim que tem que ser. Valeu, Camozzato. Cumprimentos pela reeleição. Mari, parabéns pela eleição aí. Sucesso para vocês, tá? Valeu, Diego. Muito obrigada. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito bem. Estão aí o Felipe Camozzato e a Mari Pimentel. Gente, obrigado a todos, tá? Pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Está em torno aí de 100 pessoas conosco nas duas plataformas, YouTube, Facebook, e vai também agora para o Instagram, tá? Vai para o Instagram. Eu tenho feito na medida do possível. Vocês sabem que eu estou na Rádio Bandeirantes de manhã, no programa 90 Minutos, na Rádio Band News. Aliás, estou super feliz porque saiu a pesquisa de rádios e nós estamos com uma bela audiência. Nas duas, viu? Nas duas, no 90 Minutos, que eu faço com o meu querido César Cidade Dias, que está se recuperando da Covid, semana que vem está de volta, e na Rádio Band News, que eu faço lá com o Gilberto Echauri. Então, muito feliz. Saiu a pesquisa de rádio, agosto, setembro, outubro, nós estamos muito bem, bela audiência qualificada, gente que pensa, é isso que a gente quer, né? Muito bem, então, me acompanhem lá, e eu tenho procurado, na medida do possível, também colocar bons conteúdos para vocês aí nas minhas redes, tá bem? Este é o Estúdio América de hoje. Abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.